Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. No primeiro jogo da final do Campeonato Goiano de 2023, o Atlético bateu o Goiás por 2-0 no estádio Antônio Ascioli e ficou pertinho do título estadual do bicampeonato goiano de futebol. Neste vídeo eu vou fazer uma análise do jogo, uma análise do Atlético, uma análise do Goiás, tática, técnica e também fazer uma projeção aí para este confronto da volta. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Apoie um projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano, tá bem? Se você quiser comentar, é sempre muito bem-vinda a sua participação. Deixa aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho. Quem está conosco é a Lutei Magazine. A Lutei Magazine, grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine, que fica ali no glorioso e querido balneário Meia Ponte, você encontra moda em geral, papelaria, bijuterias, calçados, utensílios de cama, mesa e banho. No Instagram, @LuteiMagazine. No WhatsApp, 99402-7562. Lutei Magazine, parceira do Futebol 62. O Atlético bateu o Goiás por 2-0. Não há como questionar o merecimento da vitória rubro-negra. Foi muito merecida. O Atlético foi um time muito mais produtivo do que o Goiás dentro de campo e superou o Goiás tecnicamente, taticamente, fisicamente e psicologicamente. Nos quatro elementos, vamos dizer assim, que pesam sobre um jogo de futebol, o Atlético foi superior ao Goiás em todos eles. Por isso venceu por 2-0 e poderia ter ganho até demais. Até porque as oportunidades que o Atlético perdeu, além dos 2 gols que fez, foram oportunidades mais claras do que aquelas que o time esmeraldino teve durante o jogo. Então foi um 2-0 sem questionamentos, né? Vamos dizer assim. Eu vou falar lá no final da arbitragem, tá bem? Vou me dedicar primeiro ao jogo, pois eu acho que o jogo sempre precisa vir antes da arbitragem. Fazer um panorama geral, o Atlético começou melhor o jogo, pressionando, criou uma oportunidade claríssima com o Moraes. Ali faltou qualidade ao Moraes, né, naquela definição, porque já estava sem goleiro, ele tinha apenas o Apodi à frente, carimbou o Apodi. Mas o lance é rápido. Sim, mas ele é um jogador profissional. Nós estamos falando de jogadores profissionais de alto nível, jogadores que recebem mais do que um médico para trabalhar. Então a exigência também precisa ser alta. Então o Moraes perdeu um gol feito. A bola bate ali no braço do Apodi, depois eu vou falar sobre isso, mas para mim um erro técnico e um erro técnico grande do Moraes naquele lance. Depois o Goiás conseguiu dar uma equilibrada no jogo e começou a explorar as duas laterais do Atlético, que são setores que vale a pena para os adversários explorarem. Tanto o lado direito com o Rodrigo Soares na marcação, como o lado esquerdo com o Jefferson na marcação. O Goiás começou a levar vantagem por ali e criou oportunidades em alguns lances. Primeiro um lance até numa jogada questionável, porque é um choque de cabeça entre 2 jogadores do Atlético. Um acidente de jogo, né? Provocado também por, como que eu vou dizer, por inexperiência dos jogadores, conversa, né? Faltou diálogo ali entre o Jefferson e o Emerson Santos. Eles trombaram de cabeça os dois, ofertaram a bola para o Goiás e o Felipe Bastos desperdiçou a melhor oportunidade esmeraldina. Numa cobrança de escanteio também, o Bruno Melo e o Apodi não se entenderam, os dois estavam livres ali no segundo pau para marcar o gol. E num outro, um cruzamento do Vinícius. O cruzamento veio um pouquinho forte, né, um pouco à frente, e aí a bola passou pelo Nicolas, passou pelo Apodi e não entrou. Na reta final, até no momento que o Goiás era melhor no jogo, o Atlético chegou ao gol. O gol do Atlético tem méritos do Atlético
e deméritos também do Goiás. Os méritos do Atlético, uma enfiada de bola sensacional do Shailon e o Luiz Fernando muito bem posicionado e também num gesto técnico muito bem feito, ele tira completamente o Tadeu da jogada para fazer o gol. Estes os méritos do Atlético. Os deméritos do Goiás, o Sander corta a bola mal, joga ela no pé do Shailon e o Lucas Alter fica marcando a bola. Né? Porque no momento do cruzamento, ao invés de marcar o jogador, colar no Luiz Fernando, ele marca a bola passa por cima dele e o Luiz Fernando toca no gol. Então foi um conjunto aí dessas duas coisas. Os gols quase sempre são conjuntos de méritos do ataque com deméritos da defesa. Né? São os deméritos da defesa aproveitados pelo o ataque que tem mérito na jogada. A partir dali o Goiás entrou em parafuso. Em seguida tem um lance que o Atlético pediu pênalti do Sander, depois tem o pênalti assinalado pelo Sander e o Atlético teve grande chance de fazer 2-0, mas o Shailon bateu muito mal o pênalti e o Tadeu acabou pegando. Faltou força ao Shailon, né? O Shailon que gosta de bater pênalti dessa forma, né? Essa batida forte, rasteira. Ele tentou bater rasteiro no canto, mas faltou a força e aí o Tadeu acabou fazendo a defesa. E veio o segundo tempo. O Goiás fez substituições, depois eu vou falar sobre esse lado tático do jogo, mas o Atlético começa melhor também o segundo tempo e numa jogada, num cruzamento do Luiz Fernando pelo lado direito, o Rodrigo Soares apareceu de surpresa na grande área e tocou muito bem, né, jogando a bola lá fora do alcance do Tadeu para fazer o segundo gol. O Goiás outra vez entrou em parafuso, o Atlético teve chance de fazer o terceiro, inclusive numa saída de bola errada do Palácios, o Gustavo Coutinho toca na saída do Tadeu. O Tadeu já tinha até dado o gol por entregue, mas o Palácios, que fez a lambança lá atrás, corrigiu e evitou que o Atlético fizesse 3-0. Depois ali o Atlético voltou para defender o resultado. O Goiás não tinha forças para pressionar, mas com as entradas, especialmente do Diego Gonçalves, ele entrou bem no jogo, foi o melhor atacante do Goiás na partida, começou a dar trabalho para a defesa do Atlético e o Ronaldo fez duas boas defesas, uma do Diego Gonçalves na finalização de fora da área e uma do Lucas Alter na finalização de dentro da área, em que o goleiro do Atlético foi fundamental para manter essa vantagem de 2-0 em favor da equipe rubro-negra para o jogo da volta. Nos minutos finais, o Atlético já praticamente não atacava mais, apenas defendia esse resultado e defendeu razoavelmente bem, né, contou com a colaboração do Ronaldo, mas às vezes fala, o goleiro pegou. Sim, o goleiro está lá para isso. Né? Por isso o goleiro tem bom salário. O Ronaldo com certeza tem um salário muito bom para jogar no Atlético, para fazer isso. Isso é a função do goleiro dentro do jogo. Então o Atlético fez aí esse 2-0. Em relação a rendimentos, né? Eu achei o Atlético fisicamente, por isso que eu falei dos 4 elementos, eu vou falar deles agora. Tecnicamente, o Atlético foi melhor. Né? O Atlético, por exemplo, os zagueiros do Atlético praticamente não falharam no jogo. Os volantes do Atlético tiveram boa pegada. O Shailon, que desperdiçou um pênalti, mas conseguiu um passe maravilhoso para o Luiz Fernando. O Luiz Fernando foi o melhor jogador do jogo, assumiu a artilharia do campeonato e muito provavelmente, penso eu, vai ser eleito como o melhor jogador da competição. Eu inclusive votei nele na cédula que a federação me convidou a votar. Aliás, foi a primeira vez que me convidaram para votar na seleção do campeonato e o Luiz Fernando foi o jogador que eu escolhi como o melhor jogador da competição. Tecnicamente, né? O Goiás, Diego Gonçalves para mim foi o melhor jogador do Goiás no jogo, foi o único que conseguiu criar dificuldades para a defesa do Atlético. Os outros jogadores do Goiás de um nível razoável para fraco, de médio para fraco. Então o destaque positivamente o Diego Gonçalves neste jogo de ontem. O lado físico, eu vi um Atlético mais inteiro. Lógico, o Atlético não jogava há 15 dias. O Atlético, desde ali as quartas de final, a reta final, né, da primeira fase do Goiano, o Atlético fez poucos jogos. Fez acho que 5 jogos, né? 2 contra o Iporá, 2 contra o Aparecidense e 1 contra o Volta Redonda. E o Campeonato Goiano, a primeira fase acabou dia 15 de fevereiro. Então, em 45 dias, o Atlético fez 5 jogos só.
né? Então isso dá ao time um, uma qualidade de trabalho maior. Isso é inegável. Já o Goiás vem numa sequência muito grande de jogos. Eu acho que tem a questão do foco também, cada hora se mudando para um lado, Copa Verde, Copa do Brasil, Campeonato Goiano. Isso acaba gerando um cansaço, vamos dizer assim. Mas fisicamente eu vi o Atlético bem melhor. Não vi ninguém no Atlético abaixo. No Goiás tiveram alguns jogadores que visivelmente sentiram o jogo fisicamente. Apodi, Sander, é, Felipe Bastos, Vinícius, Palácios, todos os jogadores sem forças e são jogadores importantes dentro dessa estrutura do Goiás. Depois eu vou falar disso, mas para mim foi um erro estratégico do Goiás para esse jogo. Eu até citei num comentário lá na Band News nessa semana que para mim o Goiás deveria mesclar o time nos 3 jogos: Cuiabá, Atlético e, e Independente Santa Fé. Para mim essa era a medida mais coerente para este momento. Mas o Goiás optou por jogar com os mesmos jogadores, né? Para mim foi um erro estratégico e ficou claro isso durante o jogo. Taticamente, o Atlético soube explorar as dificuldades do Goiás. O Atlético conseguiu sufocar o Goiás em alguns momentos. O único sofrimento, a única dificuldade tática que o Atlético teve foi no primeiro tempo nas duas laterais. Inclusive, imagino que no jogo da Serrinha o Goiás vai tentar fazer muito isso, explorar as duas laterais do Atlético, porque há deficiências nas duas, né? Todo time que for jogar contra o Atlético vai jogar em cima dos dois laterais do Atlético. Por quê? Porque vale a pena. Vale a pena jogar em cima dos dois. Mas o Goiás conseguiu jogar, mas não conseguiu ser eficiente para transformar isso em gol. Já o Atlético conseguiu criar movimentações pelos lados, triangulações pelos lados. A jogada por exemplo, do Moraes, uma grande triangulação pelo lado. A jogada do gol, um bom aproveitamento na saída de bola errada do Goiás. Aquela jogada do Gustavo Coutinho, um bom aproveitamento na saída errada do Goiás. Então o Goiás errava na saída, o Atlético estava preparado para se aproveitar disso. Mas para mim o ponto principal hoje neste clássico é o fator psicológico. O Atlético entra muito mais forte que o Goiás psicologicamente. Eu falei sobre isso na semana passada lá na Band News, fui criticado, inclusive por torcedores do Goiás, mas eu citei o Atlético neste duelo contra o Goiás, ele é muito mais forte psicologicamente. Basta ver a reação do Goiás no momento em que toma os gols. O Goiás entra em parafuso. O Goiás não consegue reagir, sofre ali por 10, 15 minutos de pane praticamente. Tomou o primeiro gol, poderia ter tomado o segundo no primeiro tempo, não tomou porque o Charlie errou o pênalti. Tomou o segundo gol e poderia tomar o terceiro, não tomou porque o Palácio salvou um gol certo do Gustavo Coutinho. Então, esse psicológico conta muito a favor do Atlético e ele é fruto dessa grande vantagem que o Atlético vem levando sobre o Goiás em decisões. A última vez que o Goiás eliminou o Atlético em alguma coisa foi em 2017, já tem 6 anos. De lá para cá, o Atlético ganhou todos os mata-matas do Goiás e mata-matas importantes. 2 finais de Campeonato Goiano, uma final de Copa do Brasil, final não, as oitavas de final de Copa do Brasil. E o fator mental ele conta muito dentro do jogo, muito. E hoje o Goiás sente muito os jogos contra o Atlético. Então, isso para mim também é um fator que pesa muito. Inclusive, foi por esse fator que lá atrás eu citei que o Atlético era favorito para ficar com o título estadual. No banco de reservas, para mim o Guto errou. Errou 2 vezes. Errou na estratégia para o jogo. O jogo pedia um time oxigenado. O Goiás ontem não ia jogar para fazer resultado no Ascioli. O Goiás ia jogar para não ter desvantagem para o jogo da volta. Era a missão do Goiás dentro do jogo. E para isso eu acho que ele precisava de um time forte fisicamente. O Apodi tá mal, põe o Maguinho. Os dois volantes, ele até começou, acho que começou bem com o Zé Ricardo e o William, mas ele tira os dois no intervalo, errou, porque ele deixou Felipe Bastos e Ferreira no meio campo sem combatividade. Pode olhar o segundo gol do Atlético, os dois estão olhando a jogada. Eles estão assistindo ao jogo naquele momento. Você precisava de agressividade nesse jogo. Vinícius mal fisicamente, poderia ter começado com o Diego Gonçalves. Então, Palácios, né, não estava bem, poderia ter começado talvez com o Alisson. Então era um momento que pedia coragem ao Guto.
coragem de mexer na equipe que ganhou do Cuiabá. O time ganhou do Cuiabá, deixou uma boa impressão, uma grande vitória do Goiás na temporada até agora e ele não teve coragem. Do outro lado, o Mozart conseguiu deixar a sua defesa mais estável, não foi estável durante os 90 minutos, mas foi estável durante um bom tempo do jogo e conseguiu manter o desempenho do seu ataque, que o ataque do Atlético é um ataque muito eficiente neste campeonato goiano, com média superior a 2 anos. O ataque, então, ele conseguiu melhorar o que não estava dando certo e conseguiu manter o que estava dando certo. É a receita, a melhor receita, né, para qualquer um que vai administrar um time, vai assumir um time, é manter aquilo que está dando certo e melhorar aquilo que não vem dando certo. Sobre a vantagem, eu vejo a vantagem do Atlético muito grande para a final, ela não é definitiva. Lógico que alguns vão dizer que é definitiva, que já acabou, isso não é análise. Com todo respeito a quem faz isso é palpite. O Atlético já é campeão, isso é um palpite, não é uma análise. Porque ela não se sustenta, a, a qualquer tipo de lógica, certo? Por exemplo, o Goiás pode vencer o Atlético por 2-0 na Serrinha? Pode. As chances de que isso aconteça não são grandes, esse é o aspecto. Mas o Atlético tem uma vantagem muito boa, mas não é uma vantagem definitiva. Por exemplo, essa vantagem não suporta um jogo ruim do Atlético na Serrinha. Se fizer um jogo fraco lá na Serrinha, o Goiás pode reverter essa situação, talvez levar para os pênaltis e aí complicar um título que parece certo para a equipe rubro-negra. É isso que eu vejo, foi isso que eu vi no jogo de ontem. Você, torcedor, fique à vontade para fazer a sua análise, para discordar de mim, para concordar. A sua participação é sempre muito bem-vinda e completamente democrática aqui no canal, tá bem? Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.